E aí, oitavo ano, tudo bem, galera? Mais uma vez aqui, o professor Fernando Freitas. Gostaria muito de deixar um recadinho e, na verdade, agradecer a todos vocês novamente que estão respeitando aí a quarentena, ficando em casa, tá bom? Professor, por que isso? Por que é tão importante? Galera, isso aí nós vamos desacelerar exatamente esse processo de transmissão dessas doenças, tá? Nesse caso da doença do Covid-19. E aí nós iremos proteger não apenas a nós mesmos, como também nossos entes queridos, tá bom? E caso tenha necessidade de sair, por favor, se protejam utilizando máscaras, né? E sempre que possível, fazendo uma asepsia, uma lavagem adequada das mãos. Ou, nesse caso também, quando não consegue fazer essa limpeza das mãos, utilizando então, vocês podem utilizar álcool a 70 ou álcool em gel também 70%. Tá legal? Mas lembrando, a preferência é sempre o quê? Lavando as mãos, tá? Lavando as mãos, vocês vão exatamente acabar com a raça desse vírus aí. Tudo bem, galera? E agora vamos à nossa matéria de hoje. Nós iremos falar hoje de uma matéria que é muito interessante, novamente falando sobre isso, que é falar sobre como o meu corpo ele consegue se relacionar com o ambiente. Como é que ele consegue perceber as coisas do ambiente e ali tomar algumas decisões. E também vamos falar um pouquinho sobre uma doença, né? Na verdade, um grupo de doenças chamadas de doenças neurodegenerativas. Professor, já viu que a aula de hoje é muito legal, né? Então, vamos lá, galera. Acompanhe aí os slides que eu elaborei para vocês. Vamos embora. Vamos lá, galera, vamos lá falar agora, né, um pouquinho com relação a como o nosso corpo se relaciona com o ambiente. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar e entrar nesse tópico aqui, ó, que eu acho super legal. O que são doenças neurodegenerativas? As doenças neurodegenerativas, elas são doenças exatamente que vão acometer quem? Neuro, para o nome já fala, né? O que é? São os nossos neurônios, ou seja, que são as principais células do nosso sistema nervoso. E aí, degenerativa é o que? É a perda dessas células, tá legal? Elas estão se degenerando. E aí, nesse caso, as doenças neurodegenerativas são aquelas causadas, né, por a perda dessas células. Vamos lembrar uma coisa. O nosso sistema nervoso, tá? Ele é diferente com relação ao processo de renovação se comparado com outros sistemas, com outros tipos celulares. Lembra que eu falei na aula passada que exatamente as nossas células da nossa pele, né, da epiderme, ela é trocada semanalmente? Só que isso não acontece, no caso, no sistema nervoso, tá? Então, ele tem exatamente essa característica de não ter essa diferenciação ou mesmo não ter essa renovação de maneira tão rápida assim. Então, ela leva muito tempo. Durante muitos e muitos anos, acreditava-se que o sistema nervoso ele não tinha capacidade regenerativa. Ou seja, né, nós tínhamos uma capacidade de renovação daquelas células. Nós temos sim uma capacidade extremamente limitada. Então, por ter essa limitação, quando você há uma morte, uma morte muito grande em excesso dessas células, exatamente o nosso corpo ele não consegue exatamente substituí-las, tá legal? E aí vamos ter uma carência daquele tipo celular. Tá legal? E aí, a doença neurodegenerativa, dentro dessas doenças, nós temos vários tipos. Vou falar de 3 tipos que são exemplificados no livro de vocês, tá legal? A primeira aqui, ó, é o Parkinson. O que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença que ela pode afetar tanto homens quanto mulheres, mas ela afeta muito mais os homens, que nesse caso ela pode se manifestar obviamente lá na idades avançadas, a partir dos 60, só que essa doença ela pode acometer antes. Então ela pode afetar, né, adultos jovens, tá? Já pode manifestar essa doença. E aí ela vai causar o que, professor?
ela vai causar muitos tremores. A principal característica dela é que a pessoa ela tem tremores nas extremidades do corpo e depois, né, por todo o corpo, ela fica tremendo. Poxa, professor, e aí, mas só isso que ela vai causar? Imagine só, né? O seu corpo agora está tremendo bastante, você não consegue mais, né, andar, você não consegue mais praticamente se alimentar, não consegue beber um copo d'água, tá? E dentro desse aspecto do Parkinson, ele recebe tanto estímulo, ou seja, seus músculos estão contraindo durante tanto tempo que ele começa a atrofiar. E essa atrofia, ele vai restringindo os seus movimentos. Então, daqui a pouco, a pessoa que tem Parkinson não consegue mais andar. Tá legal? E, professor, tem algum exemplo de alguém que tem essa doença, né? Tem um ator muito famoso, pelo menos na minha época, chamado de Michael J. Fox. E é ele que fez aqueles filmes de Volta para o Futuro. Não sei se vocês já viram esse filme. Se não viram, muito bom. Eu super recomendo. Então, esse ator, ele fazia vários filmes bons, tá? E aí chegou um dado momento que ele sumiu. E por que ele sumiu? Porque ele estava com Parkinson e depois de lá, já ainda jovem, ele nunca mais pôde fazer nenhum tipo de filme, tá? E galera, próxima doença, eu vou falar sobre Alzheimer, tá? Alzheimer ele acomete principalmente pessoas idosas, então principalmente pessoas acima dos 60 anos de idade, tanto homens quanto mulheres. E o que ele vai fazer, né? O que ele é? Ele é uma desordem do pensamento. E aí a pessoa, por conta da morte neuronal, nós temos exatamente o que? Né? Alguns sintomas como desorientação, a perda da memória recente, a pessoa não lembra de coisas que aconteceram recentemente. E aí nós temos paranoia, nós temos a desorientação de tempo e espaço, agressividade e tudo mais. E aí essa doença é uma doença muito, muito comum em pessoas mais velhas, tá legal? Já a última aqui, que é também exemplificada no livro de vocês, que é a ELA. Ela está escrita assim no livro de vocês. ELA. Professor, que doença é essa? Né? É a doença chamada de esclerose lateral amiotrófica. Poxa, professor, que nome estranho. É isso mesmo, galera. Esclerose lateral amiotrófica. E o que ela causa? Ela causa uma paralisia, uma fraqueza muscular muito grande. E essa fraqueza, né, ela é progressiva. Você começa com ela lá, às vezes, lá quando você é mais jovem, e ela vai progredindo até chegar um dado momento que os seus músculos eles vão ter o quê? Uma paralisia muscular. Então nós temos o chamado de paralisia motora progressiva, ok? Até levar o indivíduo à morte. Olha só, né? Muito severa. Professor, nenhuma dessas doenças tem cura? Não. Doenças neurodegenerativas, nenhuma delas tem cura. Existem alguns tratamentos que podem minimizar exatamente os efeitos sintomáticos dessas doenças. Tá legal? Mas até o momento nós não temos cura. E aí eu vou entrar exatamente na parte da matéria que nós vamos falar sobre a percepção dos estímulos, né? E aí, professor, como é que nós percebemos o estímulo do ambiente? Nós temos um sistema responsável por isso, que é o nosso sistema nervoso. Galera, o sistema nervoso, ele conta com o apoio de estruturas especializadas, de células especializadas, com grande capacidade de comunicação e de percepção. E no momento que ela percebe, ela transmite a informação para alguns lugares específicos do nosso corpo, que estes lugares, eles vão proceder como? Eles vão interpretar exatamente aquela informação e vão mediar uma resposta, que nós chamamos de resposta, tá? Ao estímulo, ele vai ter uma resposta exatamente para poder desempenhar determinada ação. O exemplo, o sabor. Quando você, ao se alimentar, você tem o quê? O estímulo do alimento encostando lá nas suas papilas gustativas, tá? Lá na sua língua. Então, a informação ela vai ser levada, né, até o seu cérebro, que no seu cérebro vai voltar a informação e aí você vai ter o quê? Aquele sabor. Nós temos também o odor, nós temos a luz, no caso da visão, da imagem sendo processada,
nós temos o estímulo sonoro, o estímulo de dor, calor, do encostar, da vibração, do impacto, tá? E aí, dentro desse todo esse aspecto, quem comanda tudo isso, quem é, professor? É o nosso sistema nervoso. E, professor, como é que ele envia essa informação de uma extremidade até chegar no meu cérebro? Ele é enviado por quem? Por esse carinha aqui, ó, pelo nervo. Galera, nervo, ele é o quê? Ele é sistema nervoso, ele tem ali, ó, no seu interior, o quê? Neurônios, células nervosas, que elas são capazes de transmitir essa informação e levar essa informação até lugares especializados no meu corpo para interpretar aquela função, aquela reação, aquele estímulo. Muito maneiro, né? E aí, quais são essas células, né? Essas células são chamadas de neurônios, são as principais células que vão ser responsáveis ali, ó, por realizar essa comunicação, que nós chamamos de sinapse, tá? Então, os neurônios, eles são formados como, mestre? Eles são formados ali, ó, por ramificações, tá? Estas ramificações, vocês podem perceber que elas têm ali algumas características, existem ramificações um pouquinho menores, uma outra muito grande, tá? E toda vez que essa informação ela chega nele, ou seja, essa comunicação, essa sinapse chega nele, ela é gerado um impulso, ela é impulsionada exatamente para este neurônio, que ela vai ser impulsionada por todo ele, esse impulso vai passar por ele, tá legal? Só que ela passa sempre em um sentido, tá? Nós não temos exatamente o sistema nervoso no neurônio ali, ó, pegando várias coisas ao mesmo tempo. Não, ele não faz isso, tá? Ele não faz isso. O que o neurônio ele faz geralmente? Preste atenção em mim. A informação, a sinapse, né, que aí ele vai captar, ele tem um sentido, uma entrada e uma saída. E por onde entra? Vamos embora, galera. Ó, nós temos a entrada na região chamada de dendrito, nessas ramificações aqui, ó, chamadas de dendritos. Então tá vendo isso aqui, ó? Entrada, tá? Entrada. E aqui, ó, o axônio terminal, a saída, tá? Então, entrada por onde? Pelos dendritos. E aí, exatamente, esse impulso vai vir pelo dendrito, vai passar pelo corpo, tá? Pelo corpo celular dele, onde nós temos a presença de um grande núcleo, tá bom? E aí, nós temos um prolongamento diferenciado. E esse prolongamento, ele é chamado de axônio. E esse axônio, ele vai até lá embaixo, aonde ele vai transmitir essa informação ou para outro neurônio ou para um músculo, por exemplo. E aí, esse axônio, tá vendo que essa ramificação é muito comprida? E aí, ele vai precisar de ajuda para poder levar com maior eficiência essa informação, esse impulso nervoso. Então, nós temos exatamente o que? A bainha de mielina. A bainha de mielina, tá? Ela está presente exatamente nesses meus neurônios para poder auxiliar e fazer com que, então, essa informação ela consiga passar de forma mais rápida, através de um impulso, que é um impulso saltatório. Então, daqui ele estimula e vem para cá, pum! E depois a informação ela passa para cá, depois passa para cá. Então, ela passa por esse prolongamento de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. E se eu tenho, então, a deficiência da bainha de mielina, essa informação ela tem um longo percurso, tá? Diferente da bainha, que já ajuda na comunicação dele. Tá legal? E aí nós temos esse gifzinho aqui que eu coloquei, ó, para mostrar o sentido desse impulso nervoso, aonde nós estamos pegando essa informação, essa sinapse, e da onde nós estamos levando ela, ó. Então, ó, ela começa, vem lá dos dendritos, tá legal? Vem lá dos dendritos e vai embora aqui, ó. Tá vendo? Ela vai percorrer todo esse meu neurônio, vai percorrer todo ele até chegar ao final. Então, ela sempre é em um sentido, é unidirecional, tá legal?
E a sinapse, nesse caso, é a comunicação que acontece exatamente nesses neurônios. E essa sinapse, nós chamamos essa comunicação, já que ela é feita pelos neurônios, né? Essa sinapse é uma comunicação entre neurônios ou entre o neurônio e o músculo. E aí, nesse caso, nós chamamos de sinapse nervosa. Tá? Então está acontecendo aqui uma sinapse nervosa, porque é o sistema nervoso, e a sinapse é essa comunicação que está acontecendo. E aí a informação ela passa como, professor? Ela aqui, nós temos algumas moléculas, alguns elementos químicos que são chamados de substâncias chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são como fossem estímulos, eles vão estimular que esse impulso nervoso aconteça. E aí esse estímulo, ele vai vir aqui, de um neurônio antecessor, ou seja, o anterior, tá? E ele vai passar para onde? Ele vai passar para o próximo neurônio. Então, nesse caso, nós temos a presença das vesículas que tem lá dentro daquela parte final lá do neurônio, né? Na região dos telodendros, ou seja, lá no axônio terminal, lá na terminação, lá no final do neurônio, tá vendo? Então, nós temos exatamente o que? A sinapse, né? Ou melhor, o neurônio pré-sináptico. Por que pré-sináptico? Porque ele está antes. E aí, esse neurotransmissor, quando estimulado, ele vai liberar esse neurotransmissor para o ambiente. E quando ele libera para o ambiente, esse neurotransmissor ele consegue se ligar ao próximo neurônio. Vocês estão vendo isso aqui, Então ele consegue se ligar no próximo neurônio. E aí quando ele se liga nesse próximo neurônio, nós temos exatamente o que? Um outro neurônio, ou seja, um neurônio pós-sináptico, onde a sinapse aconteceu, ou seja, a informação, ela chegou, o estímulo, ela foi mediada pela liberação de neurotransmissores reagiram com a outra célula, e aí nesse caso o impulso nervoso ele continua, tá legal? E aí nós temos exatamente o que? O neurônio pré-sináptico, nós temos uma região que é onde vai acontecer exatamente essa ligação do neurotransmissor com o próximo neurônio. Então, uma região, um espaço vazio. Esse espaço vazio ele é preenchido pelos neurotransmissores e por algumas outras moléculas, tá? E aí nós temos exatamente um local que é chamado de fenda sináptica. Então, a fenda sináptica é esse espaço aqui, E nós temos o próximo neurônio, tá? Como neurônio pós-sináptico, porque a partir do momento que o neurotransmissor saiu de um e se comunicou com o outro, isso aqui, eu chamo isso de sinapse. Então, aconteceu a comunicação de um neurônio com o outro. Dá uma olhadinha aqui, nesse gifzinho que eu coloquei para vocês. Então, esse gif ele mostra o quê? Exatamente esses neurotransmissores internalizados lá nessa região final lá do meu axônio, lá no na região do axônio terminal, e aí ele vai liberar exatamente esses neurotransmissores. Quando libera esses neurotransmissores, eles vão para um ambiente chamado de o quê? Fenda sináptica, que vão se ligar ao quê? Ao outro neurônio. Então, a região do dendrito, lembra? De entrada. Então, axônio de saída, dendrito é entrada. E aí ele vai entrar aqui levando, impulsionando exatamente essa informação, tá? E aí estimulando o impulso nervoso. Tá legal? Muito, muito tranquilo, né? E aí eu falei muito sobre neurotransmissores. E o que esses neurotransmissores eles têm, assim, de grande importância pra gente? O neurotransmissor, ele acontece o seguinte: para que o impulso nervoso ele se inicie, nós temos a liberação dessa substância que aí, ele, na presença dela na fenda sináptica, ela pode provocar, induzir no nosso corpo um determinado tipo de informação, um determinado tipo de sentimento, Então, esses neurotransmissores, nós chamamos eles de mediadores químicos, que eles se ligam exatamente a algumas moléculas, tá? E aí essas moléculas, principalmente na pós-sináptico, nos neurônios pós-sinápticos, e aí vão induzir ali uma resposta, um impulso nervoso direcionado. Então pode ser uma resposta de inibição, pode ser uma resposta excitatória,
tá? Que vai levar então esse impulso nervoso. Então eu coloquei aqui pra gente alguns alguns neurotransmissores que são importantes, tá? E aí vamos ver como é que nós podemos estimulá-los, esses neurotransmissores, o que eles fazem no nosso corpo. Então, toda vez que nós temos exatamente, né, naquela prática diária, de abraçar de maneira verdadeira, né, ou seja, ter um afeto, trocar afeto com alguém, tá, uma palavra amiga e tudo mais, nós temos a liberação e a presença da ocitocina nesse momento. Que ali, ao você ter essa relação, né, essa sociabilidade com outra pessoa, nós temos o quê? Ela proporciona bons sentimentos, tá? Aí quando você, por exemplo, vai ficar grato por alguma coisa, vai agradecer, você ficou feliz por alguma coisa, você conquistou algo que você gostaria muito, você ganhou um presente que você queria tanto, você tem a liberação de quê? A dopamina. A dopamina está presente quando você tem exatamente, acontece isso com você. Que aí o que acontece? Aí você vai melhorar o seu ânimo, você vai ter mais energia para você realizar determinada atividade. Poxa, você acabou de conquistar algo que você gostaria. E aí você vai se sentir mais motivado a tentar mais, a conseguir mais, tá legal? Então, quando você, por exemplo, tira uma nota boa na prova de ciências, tá? Que vai ser uma realidade de vocês, olha lá, hein? Vai ser uma realidade de vocês, vocês vão ter o quê? Vocês vão se sentir motivados, tá? E essa motivação está relacionada ao quê? A presença de neurotransmissor. Então, quando você vai chegar lá, você vai fazer aquela prova de biologia, de ciências, e você vai tirar uma nota muito boa. Galera, isso aí é dopamina, ela está agindo lá, você vai se sentir motivado. E às vezes para você conseguir conquistar outras notas boas, não é? Vai ser a nossa realidade aí, ó. Serotonina. A serotonina, por sua vez, nós temos o quê, né? Acabar de ver o lado bom das coisas. Quando você é aquele cara otimista, que você é um cara super alto astral, você simplesmente gosta de realizar as coisas de maneira sempre feliz, sempre ali, ó, motivado para fazer algumas coisas, algumas atividades, tá legal? Você não é pessimista, você tem a liberação de quê? A serotonina está agindo ali. E aí, nesse caso, você minimiza o quê? Hábitos ruins, você tem um humor, né? Você regula exatamente o seu humor e tudo mais. Já no caso da endorfina, ela está liberando o quê? A liberação de principalmente estímulos de prazer e de alegria. Então, quando é que isso acontece? Vamos imaginar, poxa, quando você vai chegar lá e você vai ter um contato com alguma coisa que você queria muito. Você queria muito jogar aquele joguinho lá, então você ficou muito feliz por estar jogando ele. Outro exemplo, você está comendo chocolate, né? Então, assim, pô, eu adoro chocolate, então eu fico feliz quando eu como chocolate. E aí, é o quê? É a endorfina que está agindo nesse processo, te dando a sensação de prazer. Já os meninos aí, alguns deles, eu falo, poxa, alguns meninos gostam de jogar futebol, não é? Né? Mesmo muitos deles, né, não jogando tão bem. Eu sempre falo isso lá nas aulas. Eles têm que melhorar muito, coitados. E aí, essa liberação dessa atividade física, quando realizam essas atividades físicas, ou seja, esse futebol que eles gostam tanto de jogar no intervalo, e está gerando prazer para eles, tá? Isso aí é inegável. Então, quem é responsável por isso? É a endorfina. Quando eles jogam, eles liberam a endorfina. Entenderam o motivo? Então, por exemplo, tomar banho de sol, né? Você chega lá, pegar um solzinho, você tem a ativação do quê? Da melatonina, que melhora o seu sono. Então, quando você for lá descansar, você for dormir, exatamente, você tem uma qualidade maior do seu sono. Já, né, um outro hormônio, por exemplo, a noradrenalina, ela age ali, ó, quando você tem exatamente a prática de atividades físicas, e tem alguns outros momentos que você também pode ter ativação dela, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a prática de atividades físicas, você tem a liberação da noradrenalina, que ele vai fazer o quê, professor? Vai fazer um aumento do batimento cardíaco, uma melhor eficiência cardíaca, e aí proporciona, ao longo prazo, o quê? Uma sensação de bem-estar por estar realizando uma atividade, principalmente aeróbica. Tá legal? Então, continuando. E aí, o nosso sistema nervoso. Nosso grande cargo-chefe aí, ó. O sistema nervoso ele é responsável por quem, né? Por captar, processar e gerar resposta a estímulos.
o nosso sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, tá? Ele age, como o próprio nome já fala, no centro ali, ó, é o centro de comando, é o centro de controle. Então nós temos principalmente a região medial, que é o que? Presente ali no nosso encéfalo, né? O que vem lá no nosso cérebro, cerebelo, daqui a pouco eu falo com relação às estruturas dele, e vai até a minha medula. E aí tudo que vai sair desse centro do meu corpo, tá? Esse centro, entre aspas, né, do meu corpo, ele está indo o quê? Para a periferia. Por isso que nós chamamos de sistema nervoso periférico, porque ele está saindo desse centro. Entenderam isso? E aí, esse sistema nervoso periférico, existe atividades que nós controlamos, tá? Nós temos liberdade de controlar, outras não. Então, ele pode ser dividido em sistema nervoso periférico autônomo ou somático, tá? E alguns, né, que nós não controlamos, que é esse autônomo, ele pode ser simpático ou parasimpático, outras duas divisões. Professor, o que significa cada um deles? Galera, eu vou falar para vocês. Só que a primeira coisa que eu vou falar agora, que vocês vão precisar, é o quê? Toda vez que aparecer, né, sistema nervoso central, pode ter uma sigla que vai aparecer, SNC, sistema nervoso central. E quando aparecer SNP, significa o quê? Sistema nervoso periférico. Ok? Muito fácil, hein? Então, nosso sistema nervoso central, antes de mais nada, ele é o grande responsável por interpretar as funções de captar não os estímulos, mas os estímulos vão chegar nele e aí, através dele, nós temos exatamente diversas funções vão estar sendo mediadas mediante a informação que chegar nele. E aí, esse sistema nervoso central, ele tem um grande responsável por regular, né, várias funções e também nosso raciocínio, nossa inteligência, controlar funções, ações cotidianas. E aí, como ele é tão importante, nós temos que protegê-lo. E o nosso corpo, o que ele fez? Nós temos, para envolver esse sistema, nós temos a pele, tá? Lado mais externo, a pele. Depois da pele, nós temos as estruturas ósseas, tá? Tecido conjuntivo, tecido ósseo, tá? Beleza? E abaixo do osso, nós temos mais outra estrutura. Então, não basta só ter o crânio, tá? O crânio é uma estrutura. E aí, nós temos uma outra estrutura abaixo dele, chamada de meninge. Professor, eu já ouvi falar esse nome, meninge, mas não lembro de onde. Geralmente, vocês escutam falar meninge quando tem exatamente uma relação com a doença, que é a inflamação da meninge, que é chamada de meningite. Então, aquela pessoa tem meningite é quando tem inflamação exatamente dessas estruturas aqui, ó, que são responsáveis por ajudar a proteção do nosso sistema nervoso central, tá legal? E ali na meninge, ela é composta por 3 camadas. Quais são essas camadas? Dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater nós percebemos que é uma camada mais rígida, mais grossa aqui, tá vendo? Então nós chamamos de mãe dura, é a mãe rígida. A aracnoide é uma camada que ela é exatamente uma camada de aderência. E a pia mater é uma camada mais fina, tá legal? Ela fica abaixo, tá, da aracnoide. E, professor, legal, então tem essa membrana aí que ajuda exatamente, essas membranas que ajudam a proteger mais ainda o meu sistema nervoso central. Sim, mas não é apenas só isso. No espaço entre a aracnoide, tá vendo aqui um espaço aqui, ó, parece uma teia? No espaço da aracnoide e da pia mater, nós temos ainda por cima um líquido que vai preencher esse espaço. Nós chamamos de líquido cefalorraquidiano, ou também, né, cérebro espinhal, na presença dele na espinha, exatamente na coluna vertebral, na medula. E aí, professor, por que esse líquido cefalorraquidiano? Que, na verdade, ele é encarregado de quê? De minimizar, suavizar impacto.
Então imagine só, né, que o seu cérebro, você chega, caia no chão, o jogo estava jogando bola, novamente falando do futebol, estava jogando bola, pum, bateu a cabeça lá na trave. Nossa senhora, bateu a cabeça lá no chão. E aí você mexeu um pouquinho o seu cérebro ali, ó. Só que ele bateu diretamente no crânio? Não, porque ele foi suavizado. Então nós temos ali, ó, esse líquido cefalorraquidiano ajudando a minimizar esse impacto que foi causado ali de acordo com aquele jogo, tá legal? E o sistema nervoso central, ele ainda por cima, ele é dividido em duas grandes porções, e essas porções nós chamamos de encéfalo e medula. Professor, não é cérebro, né? Não, cérebro é apenas uma parte desse sistema, tá? É uma parte do encéfalo. Encéfalo é um todo, tá legal? E aí, professor, me explica aí mais ou menos como é que funciona. Claro, dá uma olhadinha. Essa parte aqui, ó, do telencéfalo é o nosso cérebro, tá legal? Então, toda essa partezinha aqui, ó, é o nosso cérebro. E aí, nosso sistema nervoso central, nosso encéfalo, ele todo é um encéfalo, ele tem a presença de quê? Cérebro, nós temos a presença do cerebelo, nós temos a presença do tálamo, nós temos ali a membrana ali, ó, uma glândula que é o hipotálamo, nós temos a ponte, nós temos o mesencéfalo, nós temos o bulbo, tá? E aí, todas essas porções que eu falei, tá? Vamos embora, professor, o que você falou aí? Eu não entendi, não consegui pegar. Olha só como é que é dividido o encéfalo. Cérebro, anota aí, ó. Cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte, mesencéfalo e bulbo. Anotou? E aí nós temos a divisão exatamente do encéfalo. E esse encéfalo, né, essa parte que eu gostaria de acrescentar para vocês, é o quê? O mesencéfalo, né, e aí o nosso cérebro como um todo, ele é dividido também por regiões, não só por localização, mas por regiões, e cada uma dessas regiões é especializada em interpretar uma função, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o lóbulo frontal, ou seja, esse lobo aqui, ó, que fica logo de frente, tá legal? E ele, ó, realiza o movimento, comportamento, emoção, decisão, humor. E é o temporal, que fica logo ali, ó, ao lado, bem perto da nossa orelhazinha ali, ó, tem a linguagem, a compreensão, a nossa memória, a nossa audição. E aí, cada região ali do meu encéfalo, tá? Ele é responsável por uma determinada função. Muito maneiro, né? Muito legal. E lembrando também que nosso sistema nervoso central, ele também é composto por quê, professor? Ele é composto por uma estrutura que nós chamamos de medula espinhal, que ela é responsável pela transmissão de informações sensoriais para o encéfalo. E aí, nesse caso também, transmitir para órgãos e para músculos. Então, ela transmite essa informação, né, tanto que está vindo do corpo ou que está indo para o corpo, tá legal? Indo para a periferia ou voltando à periferia. E aí, ela, muito parecida com o sistema nervoso central com o encéfalo, ela é protegida por um osso, por uma estrutura óssea chamada de vértebra, e aí ela passa, tá vendo esse espaço vazio aqui, ó, da vértebra? Então ela vai passar por esse espaço vazio, que é a região da medula, tá bom? E exatamente essas vértebras, elas são aqui, ó, justapostas, elas são posicionadas uma sobre a outra, e aí o conjunto dessas vértebras acaba concedendo essa proteção, tá legal? E aí, professor, poxa, mas essa é uma coladinha na outra, uma perto da outra, mais ou menos, tá legal? Na verdade, o que acontece? Entre uma vértebra e outra, nós temos uns discos intervertebrados, né? O que ele vai fazer? Ela entre vértebras. E esses discos intervertebrais, eles vão fazer o mesmo, como fosse o papel de quê? De proteção, proteger contra o atrito. Então ele concede ali uma articulação, evita impacto na coluna. Então acaba que esses discos intervertebrais, eles acabam ajudando a evitar exatamente impactos
em cima da medula e também ajudando a sustentar o peso da região superior do nosso corpo. Ah, legal, professor, legal, muito bom. E aí nós temos, né, a gente voltar aqui rapidinho, o nosso sistema nervoso central. Nós temos muitas divisões, vocês perceberam que muito mais do que a nossa medula. E eu gostaria de falar um pouquinho dessas divisões, tá legal? E aí, professor, o que faz cada uma dessas áreas rapidinho? Então, ó, o nosso cérebro, né, tá aí o telencéfalo, que é o nosso cérebro, ele é uma região que ele é dividido em vários hemisférios, como que eu coloquei aqui para vocês, ó, vários lobos, tá? E aí, ela é responsável ali, ó, por um acúmulo muito grande de neurônios. E aí nós temos exatamente, conferindo então, nessa região nós temos a massa cinzenta, lembra lá do Ben 10, né? Tem uma massa cinzenta lá, que é um cara super esperto, é um bichinho super esperto. E aí nessa região nós temos exatamente a presença dela, que vai ajudar a coordenar as funções como as linguagens, a memória, a capacidade de aprender, as emoções, as funções sensoriais. Já o meu cerebelo, que é aqui atrás, ó, ele tem a função de coordenar o quê, professor? Os movimentos, o equilíbrio do nosso corpo, a nossa postura. O tálamo, esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Ó, o tálamo, tá? Ele vai restringir algumas informações, que aí essas informações que vão ser passadas para o cérebro, então ele restringe a informação que é do cérebro. Nós temos o hipotálamo, que ele controla a temperatura, fome do nosso corpo, a pressão arterial, tá legal? E ele ajuda também, o hipotálamo, ele é ele é uma glândula, na verdade, uma estrutura glandular, que ele é capaz de controlar glândulas, nesse caso, a hipófise, ele estimula o funcionamento da hipófise. Nós temos a ponte, vocês podem perceber que aqui embaixo, ó, a ponte, ó, ela realiza o que? A conexão exatamente do bulbo. Ó, a conexão, tá vendo aqui, ó? Ele conecta o bulbo ao cerebelo, tá? Ele conecta o bulbo ao meu cerebelo. E aí nós temos exatamente o bulbo, que ele realiza aqui, é responsável pelo movimento respiratório e batimento cardíaco. Então, ó, batimento cardíaco e respiratório ele fica aqui, ó, localizado aqui nessa região, tá? E o mesencéfalo, no finalzinho, que eu já ia pular ele, coitado, ó. E nós temos exatamente o que? A nossa postura corporal, responsável por várias interpretações de estímulos sensoriais, tá bom? É o mesencéfalo. Já a medula é basicamente essa transmissão de informação que vai chegar até o meu encéfalo. Tá legal? Muito bom. E aí nós temos quem, professor? O nosso sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, por sua vez, ele é formado por vários gânglios, tá? E é formado também pelos nossos nervos. Nós temos no total 32 nervos cranianos, 12 nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais. Então, 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais. E o que ele vai fazer esses nervos, né? Para que ele serve ele? Ele serve, na verdade, para poder levar essa informação. Lembra que nele tem a presença de sistema nervoso, tem células nervosas ali, tem neurônios. E o prolongamento dos neurônios que estão presentes nesses nervos. E aí ele consegue, né, levar a informação e, né, leva a informação até o encéfalo e volta com a informação. E aí que ele consegue passar, basicamente, por todo o meu corpo. Tá legal? E aí, dentro desse aspecto, os nervos cranianos, eles saem da onde? Do meu encéfalo, do meu crânio. E os espinhais, eles saem da onde? Da minha medula. Tá legal? Então, isso aí fica bem claro. Dentro dessa divisão do sistema nervoso, ele é responsável por quê? Tá? Por realizar diferentes processos que são voluntários ou que são involuntários. Então, vamos dar uma olhadinha nisso? Então, o sistema nervoso periférico, somático e autônomo. O autônomo você não comanda, o somático você comanda. Então, ele é dividido em
controle de ações voluntárias e involuntárias. Tá legal? E aí, vou citar um exemplo de uma reação involuntária. Imagine só que você chegou lá e você se furou. Quando você se furou, olha o que aconteceu. O estímulo de dor, o estímulo ali, ó, tem alguma coisa errada, está acontecendo lá na ponta do seu dedo, foi passado aqui, ó, mediante um impulso nervoso, célula a célula, neurônio a neurônio, ó, por dentro lá dos nervos. Ele foi e levou a informação, ele percebeu, ele sentiu a informação, ele percebeu ela e levou ela até onde, professor? Até a minha medula. E da medula essa informação foi para onde? Ela foi transmitida lá para o meu encéfalo, lá para o meu cérebro. E aí, chegando lá, o que vai fazer? O meu cérebro vai interpretar essa informação e aí já vai o quê? Ser mediado uma resposta. Só que vocês podem perceber o seguinte, que nesse caso aqui, ó, não chegou nem no meu cérebro a resposta automaticamente presente em alguns neurônios associativos presente lá da minha medula, ela já procede uma velocidade maior de resposta. Então a resposta, ela mesmo sendo já muito rápida chegando ao cérebro, ela nem precisou ir ao cérebro. Ao cérebro nós temos lá a sensação que nós vamos sentir da dor que nós nos furamos. Mas o nosso corpo, ao chegar na medula, lembra que ela também tem neurônio, e o neurônio já interpretou essa ação e enviou uma resposta exatamente àquela perfuração no dedo. E que resposta é essa? Vai levar mais uma vez neurônio a neurônio até chegar no músculo. Chegou no músculo, o músculo vai contrair e você vai ter uma resposta que é o quê? O tirar o seu dedo daquele espinho. Então, dentro de todo esse aspecto, a informação ela passou, chegou até a minha medula e depois da minha medula voltou essa informação. Você precisou pensar assim, eu preciso tirar meu dedo daqui porque está doendo. Não, você tira automaticamente. É igual quando você pega e encosta alguma coisa quente. Automaticamente você já faz o quê? Já faz uma contração, né? Uma repulsão ali, ó. Você sai de perto daquela estrutura quente. Então você mandou, você fez, você pensou nisso. Não, foi muito rápido. Foi muito antes de você conseguir ter esse pensamento. Você já teve uma resposta, né? Então, nesse caso, nós chamamos de um sistema periférico, nesse caso, autônomo. Eu chamo isso daqui, ó, de ato reflexo. Nós tivemos um ato reflexo. Foi um reflexo que você não pensou, tá? Simplesmente você foi e agiu, tá legal? Professor, beleza. E aí ele está falando, tá? Tem uma linha vermelha, né, e uma linha amarela. Por que essa diferença? Simples. Porque o neurônio que está levando a informação, ele é diferente do neurônio que vai mandar você realizar o movimento, tá legal? Então, ó, o neurônio está levando a informação até o meu cérebro, até a minha medula e até o meu cérebro. Eu tenho o neurônio sensorial, porque ele percebeu o estímulo e está sendo levado até a minha medula, até o meu cérebro. Já o que está levando a informação para que você realize um movimento, neurônio motor. Então, o neurônio motor, ele obriga que você realize o quê? O movimento, beleza? E aí, já estou finalizando, o sistema nervoso simpático e parasimpático é quando, na verdade, nós temos dentro desse aspecto, né, algumas informações nós não comandamos, ela é autônoma, nós não comandamos, ela desempenha sem nós termos esse controle, tá? E aí nós temos quando, né, o sistema nervoso simpático ele está agindo, e nós temos nesse caso um processo de estímulo, e quando o parasimpático ele está agindo, eu tenho às vezes um processo de inibição, ou vice-versa, porque um é contrário ao outro. Vamos citar um exemplo aqui, ó. Dilatação dos olhos, contrai. Inibe, estimula. Relaxa, contrai. Inibe, estimula. Estimula, inibe. Inibe, estimula. Então vocês podem perceber que um é contrário ao outro. Então quando realiza um movimento, o outro vai realizar um movimento contrário.
tá legal? E aqui nós temos esse sistema nervoso simpático e parasimpático com essas funções. E o que eu gostaria de destacar aqui, ó? Essa aqui, ó. O aumento do batimento cardíaco, né? Ou a diminuição dele. Nós lemos neurotransmissores, por exemplo, a noradrenalina, que eu tinha falado antes, então geralmente na atividade física. Nós temos também uma atividade como, por exemplo, uma atividade de perigo, de medo que nós estamos passando. Então, quando estamos com medo, existe um aumento do nosso batimento cardíaco, nós ficamos, né, com o batimento cardíaco mais acelerado, e aí depois dessa aceleração, nós temos uma respiração mais ofegante, tá legal? E aí por quê? Porque foi estimulado por conta que, ó, provocou o aumento do batimento cardíaco por conta exatamente dessa adrenalina, dessa noradrenalina. E aí, por conta disso, desse medo, nós vamos ter algumas reações, como, por exemplo, professor, né, uma inibição do nosso sistema digestório. Por isso que, às vezes, que a pessoa está com medo, ela fica com dor de barriga, né? Então, por quê? Tem noradrenalina ali, ó, tá cheio de adrenalina, então você tem um aumento do batimento cardíaco, você tem mais energia, mas em compensação, essa energia, o sistema digestório, ele ficou em segundo plano. Então, você tem exatamente o quê? Aquela dorzinha de barriga, tá? E aí, nesse caso também, nós temos aí, ó, a liberação de mais açúcar para os músculos, a dilatação da pupila e muitos outros, tá? E aí também, no caso, nós temos o efeito contrário, que aí temos um outro neurotransmissor chamado de acetilcolina. Ele provoca o inverso da adrenalina. O que ele faz? Ele causa diminuição, ele te acalma, ele diminui o seu batimento cardíaco. E aí, quando diminui o batimento cardíaco, você volta a restabelecer o quê? Né? O seu sistema digestório, aí você já consegue contrair a sua pupila, você fica mais relaxado, tá legal? E aí o seu corpo ele vai agir dessa forma. Então, quando tem, né, uma atividade, ele vai poder desempenhar uma outra atividade para balancear, provocando então uma homeostase, um controle no nosso corpo. Muito legal. Então, nós chamamos esse controle, que nós não comandamos, de sistema nervoso, mediado pelo sistema nervoso, de sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá legal? E aí eu gostaria de falar com vocês, de conversar com vocês um pouquinho sobre neuroplasticidade, galera. Então, falando na neuroplasticidade, o que seria isso, professor? Vocês viram que o nosso sistema nervoso ele é muito interessante. Ele consegue controlar várias funções, determinar vários estímulos, né? E aí perceber vários estímulos para você conseguir ter uma determinada ação. E aí, lembra que eu falei que o nosso sistema nervoso ele tem uma limitação? Ele é limitado com relação ao quê? Né? O seu processo de renovação. Só que, preste atenção em mim, o nosso sistema nervoso ele é muito mais do que tudo isso que eu falei. Ele tem uma grande capacidade, isso aí é mediada, obviamente, né, por um estímulo, pela capacidade do nosso corpo se adaptar. Então, neurotransmissores, né, o nosso sistema nervoso, todos eles ali ficam regidos o seu funcionamento, o seu bom funcionamento, mediante também o que? A sua capacidade, seu estímulo, quanto você estimula ele. E aí nós falamos que ele tem essa capacidade plástica, né? Essa plasticidade, que aí, quando há necessidade, nós conseguimos o quê? Nos adaptar. E aí essas respostas nós chamamos de neuroplasticidade. Por exemplo, né? Quando nós estudamos bastante, nós permitimos uma reorganização exatamente do nosso pensamento em si. Nós temos então um aumento do número das conexões sendo feitas ali, as conexões neuronais, né? Neurais, melhor dizendo. E aí, quanto mais você estuda, lembra, mais você aprende. Já ouviram falar sobre isso? Então ele fala sobre essa neuroplasticidade, exatamente isso. Então, um exemplo, lá na nossa infância, nós temos o desenvolvimento do nosso cérebro, tá? E onde o nosso cérebro, então, ele é mais sensível a mudanças. Por isso que a criança, não adianta você ensinar algo muito complexo para ele, porque o nosso cérebro ali não é adaptado, tá? Ainda para receber essa carga de informação. A criança ela aprende muito, ela absorve muita informação. Só que são informações mais básicas, porque ele está o quê? Ele está se organizando ainda. Então, por exemplo, é a função do caminhar, do falar, do engatinhar, do fazer um determinado trabalho manual,
tá? Do brincar. E aí, isso é característica de criança. Já quando nós estamos chegando à adolescência, nós já aprendemos essas funções básicas, tá? Pelo menos hoje se espera isso. E aí, você vai fazer o quê? O nosso corpo, ele vai realizar agora, né, aprimorar outras estruturas. Então, essa plasticidade, ela vai ir para onde, né? Para o nosso sistema sensorial. Então, nós temos uma potencialização na nossa visão, da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar. Fica mais apurado, mais refinado. E aí, né, nós temos, nesse caso, professor, então, o adolescente ele aprimorou o que estava na infância. Mais ou menos. Mas vai chegar na adolescência, nem tudo foi aprimorado. Nem tudo foi aprimorado. Nós temos lá exatamente nessa fase da adolescência, lembra que eu falei na aula passada que acontecem muitas mudanças, principalmente na fase da puberdade? Então, o nosso corpo em si, o nosso cérebro, o nosso encéfalo, o nosso sistema nervoso, ele ainda está aprendendo a lidar com emoções, tá? Os nossos hormônios estão sendo lançados ali, ó. Então nós temos ainda, né, que nos acostumar com esse lançamento de hormônios, às vezes uma quantidade muito alta, por conta do desenvolvimento, o corpo está se desenvolvendo. E aí nós temos exatamente o quê? O adolescente aprimorando algumas coisas, mas nem tudo. Vai chegar exatamente na nossa fase adulta, e aí vai contrapondo alguns livros que eles falam que quando você atinge a vida adulta, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele já aprendeu tudo que tinha que aprender. Aí eu vou falar, gente, eu não concordo com isso, porque nós temos a capacidade de aprender todos os dias, e principalmente, né, quando aquela pessoa ela tem uma motivação. Então, nós temos essa capacidade, nunca é tarde para aprender. Então, isso eu concordo plenamente, tá? Não é à toa que, né, quando você vai chegar e você vai estudar, vai fazer um curso de idiomas, por exemplo, você está estimulando o seu cérebro a aprender. Quando você vai ler um livro, você vai pegar um livro, poxa, você gosta lá de ler uma série de livros. Eu gosto muito. E ali você se sente estimulado a comprar outro livro e comprar outro livro. Você está se estimulando. E aí você lembra daquelas histórias, você lembra daquela matéria, você lembra das coisas. Então significa o quê? Que o seu corpo, né, que o seu sistema nervoso, ele está se adaptando àquele seu ritual, àquela capacidade que você está fazendo ali, aquelas novas conexões, aquele aumento de conexões neurais que você está fazendo com que ele tenha, no ato de você buscar o aprendizado, independente da idade. E aí, dentro dessa capacidade nossa, né, essa capacidade criativa que nós temos, é uma maneira muito legal de você exatamente estimular o seu cérebro a aprender. Então, nós estimulamos ele através de quê? Né? Atividade criativa, atividade manual, desenho, né? Pintura, né? Trabalhos manuais mesmo, né? De montar, recorte e tudo mais. Nós temos a parte da leitura, a parte da dicção, da fala, tá bom? E aí, as atividades físicas e tudo mais. Então, aquilo que você puder estimular o seu corpo, nesse caso, estimular o seu sistema nervoso, você só vai obter benefícios. E aí, a fase realmente de declínio que você vai começar a ter a perda dessa plasticidade é o quê? É quando chegar o quê? Na fase, numa fase já da velhice, uma fase mais avançada, que vai se tornar um idoso. Então, dentro dessas fases, da perspectiva dessas fases, nós temos sempre o aprendizado, sempre constante. Então, nosso corpo, nosso sistema nervoso, ele conta com essa neuroplasticidade. Entenderam isso? Muito fácil, né? E aí, a aula finalizou, na verdade, acabou. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do sistema nervoso. Eu sou apaixonado, eu adoro falar sobre o sistema nervoso e eu espero que vocês tenham gostado da aula, galera.